Olá! Uma dúvida muito comum entre os advogados diz respeito ao modo de exercício das competências pela ANPD. Eu trago aqui um exemplo concreto que dá uma ideia da dimensão da relevância da instituição de uma autoridade de controle no microsistema jurídico da proteção de dados pessoais. Eu vou falar sobre uma recente deliberação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de Portugal, que aqui recebe o nome de Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD. Dentre as funções da autoridade de controle estão as de fiscalizar a aplicação da lei por parte de entidades públicas e privadas e de adotar medidas corretivas de condutas eventualmente de desconformidade com a lei. Mas há uma outra função da autoridade que é a de orientação preventiva e que se revela de especial importância nas hipóteses de tratamento de dados de elevado potencial de risco para os respectivos titulares. O controlador pode e deve, antes de iniciar um tratamento de dados de risco elevado, submeter à apreciação da ANPD o relatório de impacto em proteção de dados pessoais. Com isso, ele pode evitar dissabores futuros ou mesmo responsabilização por violação de dados. Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística foi destinatário de uma deliberação proibitiva por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Para realizar o censo de 2021, o Instituto Nacional de Estatística, o INE, contratou uma empresa internacional norte-americana para dar suporte tecnológico no processamento dos dados que seriam coletados, de modo que o formulário eletrônico a ser preenchido pelos cidadãos deveria ser acessado por meio da infraestrutura que essa empresa disponibilizava. É uma empresa conhecida que presta vários serviços de segurança da informação para entidades públicas e privadas em vários países do mundo. Ela se destaca por ser capaz de entregar a informação com rapidez e de um modo considerado robusto do ponto de vista da segurança técnica. Mas havia um problema. Para fazer isso, ela realiza transferência internacional de dados. Para garantir o seu desempenho, a empresa utiliza cerca de 200 servidores instalados em mais de 100 países ao redor do mundo, e muitos desses países são considerados destino não seguro do ponto de vista da proteção de dados pessoais, do ponto de vista da transferência internacional de dados nos termos do RGPD. Ou seja, são países que não oferecem um nível de segurança considerado equivalente àquele garantido pela União Europeia aos cidadãos no espaço europeu. Quando o cidadão acessava o formulário, ele era encaminhado para um dos servidores da empresa de acordo com o algoritmo, e segundo um critério de maior proximidade em relação ao local da invocação. Mas esse critério não podia ser assegurado, porque dependia do nível de carga existente em cada servidor, em cada momento. O nome do programa, Censo 2021, estava vinculado a um IP localizado nos Estados Unidos, atribuído à empresa contratada. Embora os cidadãos acessassem o site através de um protocolo de comunicação segura, o certificado associado havia sido emitido por uma outra empresa do mesmo grupo, ou seja, a mesma empresa promovia a cifragem da informação recebida pelos cidadãos nos formulários e promovia a decifragem dessa informação quanto da entrega dela nos servidores do INE, sem que o ente público tivesse qualquer interferência nesse processo. O próprio INE reconheceu e admitiu que não tinha controle sobre a informação. Uma vez que a informação estava na rede da empresa, ele não tinha como saber por onde passava o tráfego dessa informação, se em servidores localizados no território da União Europeia ou em qualquer outro lugar do mundo. Diante disso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fez várias considerações. A CNPD ponderou que o INE, o ente público, como controlador dos dados, deveria ter realizado o relatório de impacto em proteção de dados, até porque há dados sensíveis entre essas informações. Além disso, o relatório abrangeria também a situação específica do transporte de dados nas relações de subcontratação. Não tendo realizado a avaliação de impacto em proteção de dados, o INE não pôde ponderar os riscos a que estavam submetidos os titulares dos dados nessas operações específicas de transferência internacional dos dados, e com isso não pôde adotar medidas que mitigassem esses riscos. O ente público se satisfez com a circunstância de que os serviços oferecidos pela empresa eram considerados eficientes e seguros. E aqui a CNPD mostra que veio. Mostra a importância da mudança da mentalidade, da incorporação da cultura da proteção de dados pessoais e que a Autoridade de Proteção de Dados tem também uma competência de orientação dos agentes de proteção de dados. Ela diz: se o INE tivesse consultado a CNPD,
ela poderia ter sugerido outras soluções que poderiam mitigar os riscos e garantir ao INE maior controle sobre os dados, limitando inclusive a sua circulação no âmbito do território dos países integrantes da União Europeia, sem a necessidade de seu envio a países terceiros. Pensem comigo, trata-se de dados pessoais da população de um país inteiro. No contrato assinado, o INE concedeu uma autorização genérica à empresa contratada para que ela recorresse à subcontratação de empresas terceiras, dentro ou fora do grupo, ou seja, reconhecendo e aceitando previamente que a subcontratação seria necessária para a prestação dos serviços. Para permitir a transferência dos dados para os Estados Unidos, o INE recorreu às cláusulas contratuais tipo, que são cláusulas contratuais padronizadas, aprovadas pela Comissão Europeia, que oferecem garantias adicionais aos titulares dos dados. Essas cláusulas contratuais tipo são utilizadas quando o país destinatário não conta com uma decisão de adequação por parte da Comissão Europeia. Isso é o seguinte: quando o país oferece um nível de proteção aos titulares dos dados considerado equivalente àquele garantido pela União Europeia, a Comissão Europeia emite uma decisão chamada decisão de adequação. Então, o fluxo de dados entre este país e a União Europeia, ele acontece de modo livre, como se o país fosse integrante da União. Inexistindo essa decisão de adequação, uma das alternativas é a adoção das cláusulas contratuais tipo, previamente aprovadas pela Comissão Europeia. Essas cláusulas se baseiam na responsabilização dos agentes de tratamento, ou seja, eles avaliam a legislação do país de destino dos dados e adotam contratualmente garantias e salvaguardas que visam compensar a falta de proteção adequada no país de destino. E por que o INE recorreu a essas cláusulas contratuais tipo para transferência de dados para os Estados Unidos? Porque a decisão de adequação que existia, considerando os Estados Unidos um destino seguro para os dados dos cidadãos do espaço europeu, foi invalidada por uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que a legislação norte-americana possibilita a ingerência nos direitos fundamentais das pessoas, com fundamento em questões relacionadas à segurança nacional e interesse público, que podem resultar no acesso aos dados pessoais transferidos para aquele país e na sua inclusão nos programas de vigilância. O tribunal considerou haver uma grande desproporcionalidade no nível de proteção. Por exemplo, que não há uma definição quanto ao grau de limitação dos direitos das pessoas, que não há regras claras e precisas quanto às medidas a serem aplicadas dentro dos programas de inteligência e de vigilância de estrangeiros, que não há requisitos mínimos para a proteção contra abusos, que não se percebe haver um juízo de necessidade, que os titulares não gozam de direitos oponíveis nem de meios judiciais pelos quais possam acionar as autoridades norte-americanas. Uma vez que se trata da própria legislação do país que se sobrepõe à relação contratual, a empresa contratada estaria obrigada a conceder o acesso aos dados em massa às autoridades norte-americanas. Ela própria reconhece no contrato que poderia estar sujeita a pedidos de acesso aos dados no âmbito de procedimentos legais, o que seria prontamente comunicado ao INE, exceto se essa comunicação fosse legalmente proibida. E é justamente esse o caso, é essa a situação. A legislação dos Estados Unidos impede que as empresas norte-americanas informem aos seus clientes o acesso aos dados promovidos pelas autoridades para recolha de informação de estrangeiros em atividades relacionadas à segurança nacional. Ou seja, uma vez que as cláusulas contratuais tipo não vinculam as autoridades norte-americanas, elas não seriam respeitadas nesse país de destino e os cidadãos portugueses estariam em risco na ausência de garantias adequadas de proteção. Diante desse quadro, a CNPD deliberou pela proibição da transferência internacional dos dados coletados no censo 2021 para países que não oferecem um nível de proteção adequada e determinou a suspensão da transferência de dados para os Estados Unidos e outros países num prazo de 12 horas. A CNPD destacou a parte da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que diz que as autoridades nacionais de proteção de dados estão obrigadas a suspender ou proibir a transferência internacional de dados, mesmo quando utilizados modelos aprovados pela Comissão Europeia, como é o caso das cláusulas contratuais tipo, a que o INE tinha recorrido,
se não houver garantia de que elas serão respeitadas no país de destino. Neste caso, dá para você ter um pouco a noção da relevância das atribuições da ANPD e da necessidade da interface dela, não somente com os diversos órgãos e entidades da administração pública direta, mas também com as agências e órgãos de regulação, como é o caso do Banco Central, que está aí planejando lançar o real em forma de moeda digital. É fundamental que o Banco Central realize avaliação de impacto em proteção de dados e ouça a ANPD, inclusive para que seja incorporado na tecnologia que vai dar suporte a este projeto as soluções de privacidade em proteção de dados desde a concepção, aplicando aí o princípio do Privacy by Design, que está na base de todo o regime jurídico da proteção de dados pessoais. Sou Cristiane Heider, advogada, ex-assessora de segunda instância no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mestre e doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa e tenho a proteção de dados pessoais como objeto da minha pesquisa. Se você achou que esse vídeo foi útil, deixe aqui a sua curtida, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você acha que vai se interessar também por este conteúdo e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!